sobre sabedoria, e eu creio que a sabedoria é algo que nós precisamos buscar junto com a presença de Deus. Amém? Por que o símbolo da sabedoria é uma borboleta? E antes da gente entrar na palavra de Deus e receber da palavra de Deus, a gente precisa desse momento para que a gente reflita um pouco e entenda um pouco melhor sobre essa questão. A borboleta é um dos seres mais belos da criação do nosso Deus. É considerada símbolo de transformação em diversas culturas. Está quase sempre associada à metamorfose. Significa uma mudança de estrutura. A palavra grega para sabedoria, um dos seus significados, também significa alma. Entre as suas representações estão alegria e liberdade. E na sua diversidade são mais de 17 mil espécies conhecidas, espalhadas pelo mundo. Ao longo da sua vida, passa por vários processos, de pequenininhos ovinhos, depois um casulo, e até então alcançar o esplendor de cores e formas. Por onde ela chega, ela desperta curiosidade e atrai a nossa atenção. Suas asas com desenhos coloridos, perfeitos, nos encantam. Elas possuem leveza e ritmo de voo, silêncio e graça ao pousar em cima das flores. E mesmo com uma aparente fragilidade e delicadeza, uma borboleta consegue atravessar um oceano inteiro. Uma outra curiosidade a respeito das borboletas é que elas possuem muitos olhos e enxergam cores além do que o nosso olho humano consegue enxergar. E é isso que faz com que elas, mesmo sendo tão pequenininhas, consigam se alimentar das flores corretas. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que todos estes. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que vemos, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E apesar de a Bíblia não mencionar diretamente a respeito das borboletas, essa criação de Deus, tão complexa, bela e forte, está associada à sabedoria. E o que nós precisamos entender é que a sabedoria de Deus, ela vai além da nossa compreensão. Além daquilo que Deus nos falou, porque a palavra de Deus é aquilo que Deus nos fala, amém? Existem mistérios e segredos na sabedoria. A sabedoria está em lugares ocultos. E por isso nós precisamos da ajuda do próprio Deus para desvendar a sabedoria divina. Então, como um ser tão pequenininho pode nos ensinar tantas lições que não são vistas tão facilmente quando a gente olha para uma borboleta. Mas a maior delas, com toda certeza, é a grandeza da sabedoria do nosso Deus e Criador. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu quero que você se concentre nisso. Essa série de mensagens é para te aproximar de Deus, para te aprofundar na sabedoria que vem de Deus. Se você veio aqui com expectativa, eu te desafio a aumentar as suas expectativas, porque o Senhor vai nos elevar para um nível mais alto de sabedoria em Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que a gente comece essa série de mensagens levantando um altar de adoração a Deus. Pai, nós queremos te entregar esse momento. No nome poderoso e santo de Jesus, nos mostra aquilo que está no seu coração.
derrama sobre nós uma unção de sabedoria poderosa e genuína, em nome de Jesus. Nós declaramos no teu santo nome que o povo que está aqui dentro é um povo santo e sábio no nome de Jesus. Nós declaramos uma bênção de Deus especial sobre cada vida, sobre cada família, no nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nós temos vivido tempos difíceis, mas diante da tua presença, com a tua ajuda, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor, nós seremos um povo sábio, nós seremos um povo que vai alcançar os lugares que ninguém pode alcançar, nós seremos um povo que vai permanecer firme, nós seremos um povo que vai se levantar diante de um mundo tão difícil e corrompido, Deus. No nome poderoso e santo de Jesus, abençoa a nossa mente e a nossa vida, abre os nossos corações, Espírito Santo de Deus, para receber aquilo que vem do teu coração. Derrama sobre nós a tua graça e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém, graça e paz, pessoal. Bem-vindos, né, à nossa jornada de sabedoria. Nós vamos iniciar hoje a nossa jornada de sabedoria, e no final da jornada, vocês terão recebido um conteúdo muito grande de informações, né? Com isso, a sabedoria aumentará a capacidade de vocês para os negócios, a sabedoria ajudará vocês a construir relacionamentos saudáveis, a sabedoria vai capacitar vocês a compreenderem o mundo de Deus, e a sabedoria vai capacitar vocês para a tomada certa de decisões. Amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, é o nosso texto de referência. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado por cada um que está aqui esta noite, que teu Espírito nos dirija e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar. Nós estamos vivendo numa era chamada Era da Informação, onde nós conseguimos acessar fatos e acontecimentos numa velocidade incrível, né? Devido aos recursos tecnológicos que nós temos. Nós temos equipamentos, celulares, computadores e outras coisas mais, né? Nós vemos que realmente nós percebemos a velocidade de informação e o conhecimento se multiplicando a cada momento. O livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Realmente nós vivemos num tempo de multiplicação de conhecimento. As pessoas, elas aprendem muito rápido, as informações acontecem muito rápido. Mas antes não era assim. Em mais de 2.200 anos, entre a fundação de Roma, em 753 a.C., até o descobrimento do Brasil, em 1500, não houve nenhuma evolução no sistema de navegação marítima. Da mesma forma como os romanos no passado usavam caravelas, nós vemos que as caravelas também foram usadas, tanto por Cabral, como Colombo e outros navegadores mais recentes. Então a gente percebe que a ciência, ela cresceu mesmo, as coisas desenvolveram bastante. E nós vemos que no passado as coisas não eram assim. Dificilmente haviam mudanças, né? A gente pode ver até os celulares de hoje. Hoje você compra um celular, daqui a 6 meses você tem outro, né? Você compra um carro, você acha que você comprou um lançamento de um carro, passa 6 meses, tem outro carro sendo lançado, né? Então é uma evolução muito grande,
que a gente não dá conta mais. Mas isso não melhorou nada a vida da gente como seres humanos. Nós nos tornamos pessoas interiormente piores. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm muito mais problemas emocionais do que antes, né? Mesmo considerando essa velocidade de informação e conhecimento que se multiplicou, a gente vai precisar entender que informação não é o mesmo que sabedoria. Existe muita informação, existe muita velocidade de conhecimento, mas isso não é sabedoria. E que aprender não é o mesmo que viver. Você pode estar vivendo, mas isso não significa que você está aprendendo, né? E que a sabedoria nem sempre ela é proporcional à idade da pessoa. Não quer dizer que uma pessoa, porque ficou mais velha, que significa que essa pessoa ficou mais sábia. Deveria ser assim, pelas experiências vividas, né, pela idade, pelo aquilo que viu, mas isso geralmente não está acontecendo. As pessoas ficam mais velhas e isso não garante que essas pessoas se tornaram mais sábias. O contexto de sabedoria na Bíblia significa ter a habilidade de viver bem. É por isso que Deus nos deu um livro chamado Livro de Provérbios, né, que é um livro de sabedoria. Salomão é o autor principal do livro de Provérbios. Dos 31 capítulos de Provérbios, Salomão é autor de 29 deles. O capítulo 30 foi escrito por Agur, que é um escritor bíblico que viveu entre o reinado de Salomão e Ezequias. Já o capítulo 31 foi escrito por Lemuel, que foi um rei da região de Massá. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico que já existiu no mundo. Ele recitou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Salomão dominava a agricultura, a fauna, a flora, as ciências em geral e a filosofia. Salomão pediu sabedoria a Deus e a recebeu quando ele pediu sabedoria para cuidar do seu povo. Por isso que Deus deu para ele sabedoria e também deu riqueza para ele. Embora o livro de Provérbios leve esse nome, ele na verdade é dividido em 3 seções diferentes. Ele tem princípios, provérbios e preceitos. Princípios é aquilo que serve de base para alguma coisa. Provérbios são conceitos a respeito de uma realidade ou de uma regra social ou moral, a grosso modo, é um ditado popular. Os preceitos é aquilo que se recomenda praticar. Se a gente fosse observar isso no livro de Provérbios, como se divide esses princípios, esses provérbios, esses preceitos, do capítulo 1 ao 9, nós temos os princípios de Salomão, que é principalmente para os jovens. Geralmente você vai ver o termo meu filho, vai aparecer muitas vezes, vai aparecer várias vezes Salomão dizendo meu filho. Então ele é bem direcionado para os jovens, especialmente para o filho. Do capítulo 10 ao 24, nós temos os provérbios de Salomão. Em grande parte ele compara o justo com o ímpio. Do capítulo 25 ao 29, nós temos os preceitos de Salomão, que foram compilados pelo rei Ezequias. Nos capítulos 30 e 31, nós temos os provérbios de Agur e Lemuel. Eu quero ler Provérbios capítulo 9, versículo de 1 a 6, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, que diz assim: a sabedoria, ela já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais, e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Agora a gente vai iniciar o desenvolvimento da mensagem, listando aqui pelo menos alguns 5 propósitos, né, da sabedoria que são claramente explícitos aqui nesses versículos que eu li. Primeiro, eu quero ler o versículo 1, parte A, quero repetir. A sabedoria já edificou a sua casa. Isso significa que a sabedoria, ela edifica. Amém? Segundo, Provérbios capítulo 9, versículo 1, parte B. Já lavrou as suas 7 colunas. Isso significa que a sabedoria constrói
bases sustentáveis. Por isso que ela já lavrou as suas 7 colunas. No versículo 2 diz: já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. A sabedoria alimenta, digo no sentido espiritual. Provérbios capítulo 9, versículo 3 a 5. Já ordenou às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. A sabedoria não faz acepção. Qualquer pessoa pode se tornar um sábio se buscar. Por isso que o texto diz: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Provérbios capítulo 9, versículo 6. O texto diz: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Isso significa que a sabedoria nos convida para uma mudança. Amém? Então nós vimos aqui que a sabedoria edifica, a sabedoria constrói bases, a sabedoria alimenta, a sabedoria não faz acepção, a sabedoria convida para a mudança. Esse é o propósito da sabedoria. Eu quero dar para vocês agora 4 fontes seguras de sabedoria. O que pode nos dar sabedoria? Existem várias fontes de sabedoria, mas eu quero dar para vocês as principais fontes de sabedoria, fontes seguras, que com certeza, se você souber discernir, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Número 1, a boa conduta. A boa conduta. Uma pessoa de boa conduta, isso é uma fonte segura de sabedoria. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho. Para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, uma boa conduta, uma vida correta, é uma fonte de sabedoria. Deus dá sabedoria àquele que é bom diante dele. Segunda fonte de sabedoria, a oração. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se ele há dada. Ore a Deus e peça sabedoria, que Deus vai te dar sabedoria. Outra fonte de sabedoria, o estudo da Bíblia. Salmos 119, versículo 98 a 100. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Entende isso? Estudo da palavra de Deus traz sabedoria. Quarta fonte de sabedoria segura, a disciplina repreensiva de Deus. Quando Deus nos disciplina, nós temos a oportunidade de sermos mais sábios. Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, se você vive momentos difíceis, esse é um tempo para você crescer e se tornar uma pessoa mais sábia através disso que você está vivendo. Deus usa essas disciplinas, Ele nos corrige, e se a gente observar, tentar discernir, nós nos tornaremos mais sábios através daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Eu fiz uma coisa meio corrida para me chegar exatamente nesse ponto. Vamos agora manter o foco no versículo 1. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Presta atenção. A sabedoria
já edificou a sua casa. Percebe que a sabedoria, ela é estrutural? A sabedoria já edificou a sua casa. Uma pessoa pode ser estruturada para se tornar uma pessoa sábia. Ele continua dizendo, já lavrou. Lavrar é cortar. Lavrar uma pedra é lapidar uma pedra. Já lavrou as suas 7 colunas. Entenderam que existe uma estrutura que pode ser construída para a sabedoria? Já lavrou as suas 7 colunas. Quando a gente pensa em construir alguma coisa, a gente precisa entender que aquilo que nós vamos construir precisa ter uma boa estrutura, tem que ter uma boa fundação. Por isso que Salomão está falando sobre 7 colunas. Se aquilo que você for construir for algo grande, algo muito importante, a parte estrutural precisa ser sustentada por algo forte. Você olha para um prédio bonito, e você sabe que existe toda uma estrutura que segura aquele prédio. Aqui no templo nós temos 12 colunas, somando com as outras colunas dos demais cômodos que tem lá atrás, vão dar 16 colunas ou mais. As colunas não são o templo, mas sem as colunas o templo não existe. Então você precisa ter bases para que você tenha sabedoria. É isso que Salomão está dizendo. Você precisa construir uma base sólida para a sabedoria. E quando você tiver uma sabedoria construída, você vai ter uma empresa sustentada por sabedoria. Você vai ter um casamento sustentado por sabedoria, um ministério sustentado por sabedoria. Porque tudo é uma questão de sabedoria. Tudo é você saber o que fazer, como tomar decisão. O que é certo e o que é errado, é sabedoria. Por falta de sabedoria, muitos estão perdendo dinheiro. Por falta de sabedoria, muitos estão perdendo a família, ministérios, igrejas estão fechando. O que dizer? Quando dizer? O que fazer? Quando investir? Quando comprar? Quando deixar? Tudo é uma questão de sabedoria. Como está entendendo? O engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele vai analisar que tipo de prédio vai ser. Se o prédio, dependendo da quantidade de andares, ele vai ter que projetar uma estrutura, e a engenharia ela é capaz de fazer isso, de projetar colunas, dimensionar colunas, que são fortes o suficientes para poder sustentar um edifício grande. Aqui em Colatina, há um tempo atrás, fizeram um prédio ali perto da Beira-Rio, prédio muito bonito. Eu não sei qual foi o problema, mas depois de pronto, as pessoas perceberam que começou a aparecer algumas trincas em algumas partes importantes do prédio. Aí alguns engenheiros da fiscalização municipal vieram e viram que o problema do prédio é que a base dele era fraca. Então, não adianta você construir algo grande, você ter projetos grandes na sua vida, você ter sonhos grandes, se isso não tem base de sustentação. É por isso que as coisas caem. É por isso que as coisas se perdem. Tudo pode fazer mal para a gente, se a gente não tiver uma base sólida. Tem gente que não tem força moral para sustentar algumas coisas. Você imagina uma igreja grande, que começa a crescer, como as grandes igrejas,
Só que o líder não tem força moral para lidar com isso. A queda é certa. Se você tiver muito dinheiro, você começou a fazer sucesso profissionalmente, começou a ganhar dinheiro. Se você não tiver uma boa base na sua vida moral, uma base espiritual, você vai se perder. Dinheiro não é para qualquer um. A gente sempre vê essas coisas, o dinheiro não é para qualquer um mesmo. Tem cristão que está na igreja muito bem, ganhando 1 salário. Se ganha 2, ele já desvia. Sério, é 2 salários. Não é nem 20. O cara fica totalmente diferente. Ele acha que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de igreja, porque ganhou 2 salários. Imagina o cara que ganha 50 salários a mais. Um cara desse pode crescer? Então, essa incapacidade de lidar com aquilo que Deus quer dar, pode manter a gente numa posição o resto da vida. Isso é importante. Às vezes você fala, por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu não cresço? Por que Deus não me abençoa? Porque Deus sabe, se Ele te der alguma coisa grande, você vai se perder. Muitos podem se perder. A gente vê exemplos disso o tempo todo na igreja. O cara some da igreja porque começou a ganhar dinheiro. Orou a vida inteira para ter alguma coisa, quando tem, não precisa mais de Deus. Para que esse cara tem que ter? Não tem que ter nada. Não tem que ter nada. Ora a vida inteira para ser feliz. Eu queria conhecer uma pessoa legal. Aí quando você conhece uma pessoa legal, você acha que você não precisa mais de Deus. Esse é um problema, né? Que a gente vê dentro das igrejas. Por isso que muitas vezes nós temos que ficar pequenos mesmo, para não se perder. Precisamos de ter uma estrutura, uma base sólida para sustentar tudo aquilo que a gente está querendo. Amém? O versículo 1 que eu li, do capítulo 9, vai apresentar 7 colunas que sustentam a sabedoria. Por isso que Salomão disse, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. É uma estrutura que precisa ser construída para que haja sabedoria. 7 colunas que sustentam a sabedoria. E hoje eu vou falar só de uma. Porque é uma jornada. Amém? E não adianta você pensar que uma só vai resolver. 7 é o número da perfeição. É o número de Deus. 7 colunas. A primeira coluna que nós veremos hoje se chama o temor do Senhor. Essa é a primeira. Como é importante o temor do Senhor, temer a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor é o princípio. Salomão começa onde todos nós devemos começar. Primeiro fundamento. Esse é o primeiro fundamento. Que vai manter a nossa mente consolidada pelo resto das nossas vidas. Esse é o primeiro fundamento. Temer a Deus. Temer ao Senhor. Amém? Ele vai repetir isso no capítulo 9, versículo 10, devido à importância. Olha no capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, novamente. E o conhecimento do santo, a prudência. É o princípio. A palavra princípio ou começo significa a parte mais importante. Por isso que ele está dizendo, a parte superior, a parte principal. Tudo precisa ser construído sobre o temor ao Senhor. Ou seja, quando você pensar em fazer alguma coisa, você sempre tem que lembrar de olhar para cima. Sempre.
Quando você for tomar uma decisão, olhe para o céu. Se você temer a Deus, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Você vai saber exatamente qual decisão você vai tomar. Então, a primeira coluna, a primeira base é o temor do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Salomão falando ainda. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém. Só em Provérbios tem 18 referências sobre o temor do Senhor. Imagina. E na Bíblia tem 50 referências sobre o temor do Senhor. Porque é algo muito importante. Só que para a gente poder entender o que é o temor do Senhor, a gente precisa entender o que não é o temor do Senhor. Porque a gente já imagina que temor a Deus é ter medo, né? Não significa tremer, ter medo. Não tem nada disso. Você tem que ter medo de Deus. Não, você não tem que ter medo de Deus. Temor é diferente. Não é ter pavor, um pavor supersticioso de Deus. Não é isso. Não é isso. A palavra temor tem a ver com reverenciar e respeitar. Reverência e respeito. A palavra hebraica é Irat Yavé. O temor do Senhor é um temor reverencial, respeitoso, que produz humilde submissão a um Deus amoroso. Respeito, humilde submissão. Se você teme a Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Você não precisa ter medo de nada. Quando você não teme a Deus, você tem medo de tudo e de todos. Não é isso? Você tem que honrar as pessoas, respeitar as pessoas, mas temer a Deus. Agora, vamos ler Isaías 33, versículo 6. Escuta isso, por favor. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Vai haver estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Percebe isso? Quando você tem o temor do Senhor estabelecido na sua vida, o seu pensamento, as suas ações, o seu foco, serão automaticamente orientados. Os pensamentos, as ações, o foco, devidamente orientado, quando você tem o temor do Senhor no seu coração. Amém. Atos capítulo 13, versículo 26. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra dessa salvação. Está repetindo a mesma coisa de Isaías. O temor do Senhor é uma porta de acesso para a salvação. A vós é enviado a palavra de salvação, vós que temem ao Senhor, de uma maneira muito especial. O temor que nós temos a Deus, talvez um temor grande ou pequeno ou médio, Ele nos trouxe até esse lugar. Por isso que nós nos tornamos uma escolha de Deus. Porque uma coisa a gente tem que ter, temor a Deus. Tem gente que tem muita coragem para fazer tudo e com todos. Não temem a Deus. Mas quem teme a Deus, tenha a porta de acesso para a salvação, porque Isaías diz que haverá estabilidade nos seus tempos e abundância de salvação. Lucas disse em Atos que aqueles que temem a Deus, a nós, a vós é enviada a palavra dessa salvação.
Percebe? Atos capítulo 9, versículo 31. Amém. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha que interessante, gente, temor com consolação do Espírito Santo. Ou seja, o temor do Senhor traz a consolação do Espírito Santo. Aqueles que temem a Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que interessante, o temor nos leva, é uma ponte que nos leva a conhecer verdadeiramente a Deus. Por isso que é tão importante o temor. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Ou seja, o temor nos afasta do mal. As pessoas às vezes se envolvem com tantas coisas erradas porque não temem a Deus. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós nos afastamos do mal. Amém? Provérbios capítulo 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor aumenta a nossa qualidade de vida, gente. Temer a Deus. A gente precisa entender que isso é uma lógica, tudo começa com temor. Essa tem que ser realmente a primeira coluna da nossa sabedoria, é temer a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, todas as nossas decisões, tudo que a gente faz, vai ser diferente. É diferente. O que adianta você ter outras coisas primeiro? Se você tiver capacidade para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro, se você não teme a Deus. Se você for um cara que é perito em alguma coisa, se você não teme a Deus. Se você canta bem e você não teme a Deus. Se você tem uma grande igreja, se você não teme a Deus. Então não adianta, por isso que a primeira base precisa ser o temor. Como estão entendendo o que eu estou falando? Temer a Deus, gente, é algo bem simples, mas é algo importante para a nossa vida. Temer ao Senhor. Isso explica um monte de coisa. Isso explica vários problemas que têm acontecido com as pessoas. Falta de temor. Essa é a primeira base da sabedoria para a nossa vida. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro alicerce, onde tudo será construído. Porque eu tenho visto aqui na igreja as pessoas crescendo, mas eu confesso que eu tenho um pouco de preocupação com algumas pessoas que estão crescendo. Estão crescendo em algumas coisas, ministerialmente, estão crescendo profissionalmente, mas eu confesso que eu estou preocupado. Porque tempo de igreja também não garante sabedoria. Tempo de casa não garante sabedoria. Tem muita gente que tem mais de 20 anos de igreja, mas que está correndo o risco de se perder. Porque quando você começa a pedir as coisas para Deus, quando você começa a pedir, Deus abre uma porta, Deus abre porta. Quando você bate, a porta se abre. Pedir, dá-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Quando você começa a pedir para Deus, Deus acaba te dando, essa é a realidade. Mas isso é muito perigoso quando a gente não tem sabedoria. Aqui na igreja mesmo, nós podemos fazer várias coisas para acelerar o crescimento dessa igreja. Nós podemos fazer várias coisas aqui. E você pode perceber que nós estamos focados somente na mensagem, e não estamos fazendo muitos eventos, não tem nenhuma estratégia diferente, porque eu estou com um pouco de medo, porque eu acredito que a nossa igreja ainda não está preparada para crescer. Quando começa a dar gente aqui no domingo, você vê que a própria liderança fica perdida. Não sabe o que faz, porque nós não estamos preparados para o crescimento, então é perigoso crescer nesse momento.
é importante a gente consolidar as nossas bases, preparar a liderança, porque não adianta ferver de gente, encher de gente é fácil. Mas nós precisamos crescer na palavra de Deus, nós precisamos amadurecer. Tem gente que não está preparada para as provações, não estão preparados para as provações de Deus. Tem gente que não está preparado para tudo que Deus quer dar. Nós temos orado pelas pessoas, mas eu vejo pessoas enfraquecendo, porque Deus quer mudar a estação da pessoa, mas a pessoa não está preparada, não aguenta um vento, não aguenta um período probatório. Por isso que eu vejo essa necessidade na igreja de amadurecermos sabedoria. A gente vê casais que são cristãos há muito tempo e continuam brigando. Coisas básicas, e a gente volta para o jardim da infância. Às vezes eu estou ensinando, daqui a pouco a pessoa fala uma coisa para mim, como assim você está falando isso aí? Não tem aquele professor que ensinou 10 anos e você faz uma pergunta e não sabe responder? Então é um sentimento que a gente tem de que as pessoas não estão preparadas. Nós tivemos aqui, a gente estava em Marismênia, viemos para cá, mas algumas pessoas ficaram em Marismênia ainda, mentalmente falando. Surgiu até a inveja das pessoas que estavam se achegando, e as pessoas que não estavam preparadas. O crescimento incomodava as pessoas, porque tem gente diferente fazendo as coisas. Isso é falta de preparação. Isso me assusta. E a gente tem que retroceder agora nesse ponto e começar a consolidar novamente as bases, revisar as bases da igreja, porque nós corremos um sério risco de receber muito de Deus e não aguentar o peso. Esse é um problema. Então nós temos que voltar às bases e reconstruir as bases de sabedoria, para que a gente possa saber lidar com gente, entender as emoções das pessoas. Às vezes as pessoas falam, mas essa criança é cultura diferente. Chega uma pessoa aqui de outra igreja, às vezes está sentado, está conversando, mas isso é cultural. Isso é cultural de algumas igrejas. Tem gente que tem cultura de andar dentro de culto, tem gente que tem cultura de conversar durante o culto. Nós não temos essa cultura. Então a pessoa que chega aqui, ela começa conversando porque é cultural. Na igreja deles era normal. E a gente tem que ter muita paciência. Temos que ter sabedoria e ter paciência, porque essas pessoas precisam se adaptar e entender que isso aqui é uma igreja, que tem que cuidar, tem que ter uma logística boa para colocar as crianças, para as pessoas. Com o tempo, as coisas vão mudando, mas nós precisamos nos preparar espiritualmente, e precisamos ter a sabedoria de Deus para lidar com aquilo que Deus quer dar para a gente. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, precisamos de uma sabedoria para lidar com a nossa casa. Eu tenho mais de 25 anos de casado. Eu vejo pessoas hoje, dentro de igreja, com umas coisas baratas, umas brigas, umas conversas. Olha, nós precisamos ter sabedoria primeiro para poder consolidar a nossa casa. Nós vamos ter que falar disso bastante tempo. Homens precisam ser homens de Deus, mulheres de Deus. Nós não podemos ser crentes só na igreja. Vocês precisam ser bons pais, bons filhos e boas esposas. Isso tem que acontecer, porque senão nós vamos entrar na guerra com um monte de soldado ferido. Precisamos saber lidar com dinheiro. Nós temos que saber lidar com dinheiro de forma justa, honesta, administrar bem a nossa casa, se livrar das dívidas. Esse tem que ser o nosso potencial. Temos que ser os melhores funcionários. As empresas precisam ter orgulho da gente. Os melhores funcionários, os melhores patrões. Não tem que chegar um funcionário e dizer assim, pastor, o meu patrão. Não, você tem que ser um bom funcionário. Porque quando a gente começa a colocar a sabedoria de Deus nessas coisas, a gente começa a crescer.
a igreja começa a ficar forte. E isso nós precisamos fazer, sabedoria, gente, de Deus. Primeiro passo, temer a Deus. Temer a Deus. O que eu estou fazendo? Olha para cima. Vê se Deus aprova a sua conduta. Você escolheu quem para casar, olha para cima e vê se Deus está aprovando isso. Você está no novo emprego, olha para cima. Nós estamos vivendo numa cidade perigosa. Uma cidade perigosa espiritualmente. Precisamos de crentes fortes. Por isso Deus precisa nos dar sabedoria. E a sabedoria precisa primeiro encontrar o nosso lar, a nossa casa. Não tem essa de pastores enrolados, pastores mal casados, pastores devendo. Não vai ter isso aqui. Nós não teremos membros de igreja enrolados. Nós teremos membros de igreja que têm autoridade. Membros de igreja que têm autoridade contra os demônios. Autoridade para ensinar famílias fortes, bons maridos. E nós vamos martelar isso o tempo que for necessário, até que tenhamos uma igreja forte para levantar a cruz de Cristo nessa cidade. Chega de cristãos mais ou menos. Oremos para que Deus nos dê sabedoria, para que as pessoas que estão aqui em cima façam a coisa certa, e que Deus nos dê discernimento para arrancá-las daqui quando elas não fizerem a coisa certa. Porque essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Revisemos as nossas vidas. E essa semana é uma semana para a gente pensar. Temor. Temor a Deus. Eu temo ao meu Deus. Eu não faço isso porque eu temo a Deus. Eu não vou naquele lugar porque eu temo a Deus. Eu não vou mexer com isso mais porque eu temo a Deus. Temor, Deus existe. Reverência, respeito a Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Você está na terra, Deus está no céu. Temor. É sobre esse fundamento que nós vamos construir tudo. Quem não teme a Deus é porque não tem fé. Quando você tem fé realmente, você teme a Ele. Você faz tudo com cuidado, com zelo, com reverência. Você precisa cuidar da sua família porque você teme a Deus. Não é porque sua mulher é gente boa. Entende o que eu estou dizendo? É por amor a Deus. Você tem que suportar por amor a Deus, por temor a Deus. Você precisa ser um bom funcionário, não é porque o seu patrão é bom, é porque você teme a Deus. Você precisa ter compromisso com as coisas porque você teme a Deus. Se você é um líder, você precisa continuar lutando pelas pessoas, não é porque as pessoas são boas, é porque você teme a Deus. Faça tudo por temor. Não precisa ficar olhando para a cara das pessoas, esperando que as pessoas sejam boas. As pessoas erram. Continue a lutar pelo seu casamento. Pastor, mas o casamento está acabando. Se você teme a Deus, você tem que lutar por temor. Você precisa insistir, lutar, perseverar, orar, pagar o preço porque você teme a Ele. Porque Deus odeia o divórcio. Amém? Deus odeia o pecado. Deus odeia. Quem teme a Deus tem os seus pensamentos, as suas decisões, o seu foco, tudo direcionado. Quantos entendem isso? Eu queria que você ficasse de pé. Eu preciso orar por você, para que isso entre na sua mente. Por favor. Por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. De tudo que se tem ouvido, no fim é teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria
em instrução. A gente não vai conseguir avançar se a gente não conseguir entender o temor. Não dá para ser cristão de qualquer jeito. Não dá para ser cristão brincando com as coisas. Não dá para ser cristão, não dá para construir nada sem ter uma vida correta na presença do Senhor. A partir de hoje, você vai olhar para a sua casa e você vai começar a acertar a sua casa, porque aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Negou a fé. Você vai usar o temor para lidar com a sua família. Você vai usar o temor para lidar com o seu casamento. Você vai usar o temor para lidar com o teu ministério, para lidar com o seu relacionamento de namoro. Se você teme a Deus, você já sabe que tipo de relacionamento você tem que ter. Temor. Nós estamos construindo um fundamento num lugar onde ninguém vê. As pessoas conseguem ver o prédio, mas não vê o fundamento. Aquilo que está escondido, muitas vezes é o mais importante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cometemos muitos erros com a nossa família, cometemos erros no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, porque nós não tivemos temor do Senhor. Nós arriscamos muitas coisas, nós brincamos com o pecado, porque faltou temor. Nós não levamos a sério a nossa vida espiritual, porque faltou temor. Nós colocamos o nosso casamento numa zona de risco, porque faltou o temor. Deixamos pessoas erradas entrarem na nossa vida, porque faltou temor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja forte. Isso tem que começar dentro da nossa casa. Não dá mais para sermos cristãos só na igreja. Deus nos ajuda a consolidar a nossa vida, nos ajuda a arriscar as coisas erradas da nossa vida, nos ajuda a consertar a nossa vida moral, nos ajuda a consertar a nossa vida no trabalho, com as pessoas. A nossa honestidade precisa acontecer, que sejamos certos, honestos, justos, Deus. Coloca temor no nosso coração, Deus. Ministra temor no nosso coração, Senhor. Nós queremos sair daqui nessa certeza, porque tememos ao Senhor, por isso fazemos, por isso suportamos, por isso entendemos, por isso lutamos, perseveramos, porque nós tememos ao Senhor. O temor é o princípio de tudo, é o princípio de toda a sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui. Eu quero declarar a unção do Senhor, uma unção de quebrantamento, de transformação. Senhor, não permita que vivamos de fachada. Tira a mentira do nosso coração. Coloca um sentimento verdadeiro no coração de cada um que está aqui. Coloca a verdade em nós. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios,
abençoe a tua família, abençoe a tua saúde, e que o temor comece a partir de hoje a fazer parte da sua vida, e tudo que você fizer, olhe para o alto, antes de tudo. Quando você for assistir a alguma programação, olhe para o céu, antes. Quando você for ouvir alguma música, olhe para o céu antes. Quando você for ofender alguém, olhe para o céu antes. Tema ao Senhor em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Ministro transformação. Eu ministro sobre a tua vida transformação. Cura. Cura, que você seja como uma borboleta. Que você se transforme. Metamorfose. Transformação. Seja uma nova pessoa. No nome de Jesus Cristo.